Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu vou começar este vídeo pela parte final, pela conclusão à qual nós chegamos sobre essa questão do pagamento do piso salarial nacional dos professores, ou como costuma se chamar, o piso salarial dos professores. E a conclusão a que nós chegamos é a seguinte: nenhum município brasileiro pode deixar de pagar o piso nacional dos professores, o piso nacional do magistério, alegando falta de dinheiro. É uma questão de lógica e eu vou explicar detalhadamente para você, para que você entenda. Se o seu município não paga o piso salarial dos professores, provavelmente é porque o prefeito não quer pagar. Porque não há nenhuma brecha, não há nenhuma forma de justificar essa alegação de falta de dinheiro para não pagar o piso salarial do magistério. Essa é a conclusão. Agora vamos ver como chegamos a ela. Acompanhe o raciocínio, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, eu vou lhe pedir a gentileza de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado, avisado sobre os próximos vídeos que a gente colocar aqui no canal. O seu município paga o piso salarial aos professores? Provavelmente não. Você sabe o que é o piso salarial nacional do magistério? Bem, o piso salarial é o valor mínimo que o professor deve receber como salário base, de acordo com a sua jornada de trabalho ou carga horária, como é acostumado, como a gente costuma chamar aqui no mundo da educação. Em 2024, o piso salarial dos professores, quer dizer, o salário mínimo dos professores, para uma jornada de 40 horas é de R$ 4.580,57. Esse é o valor mínimo, e aí não inclui valores adicionais, como gratificações, por exemplo. As gratificações que os servidores tenham devem ser pagas e somadas ao valor do piso. Você recebe o piso salarial, mais suas gratificações, se você as tiver, claro. Vale lembrar que muitas prefeituras fazem uma manobra meio que desonesta para dizerem que pagam o piso aos professores. Elas somam todos os valores que os professores recebem, o salário base, as gratificações, adicional por tempo de serviço, adicional de escolaridade, adicional por qualificação, de repente o professor fez um mestrado, um doutorado, e aí junta todo esse valor, somado, esse valor equivale ao que seria pago como piso salarial nacional. E aí o prefeito se dá o direito de dizer que paga o piso nacional dos professores. Mas isso é mentira, isso não tem nada a ver. O piso salarial não inclui gratificação nenhuma, de nenhuma espécie. Ele é o salário base, é o salário limpo, é o que o professor tem que receber, independentemente de qualquer valor adicional. Se o professor tiver alguma gratificação, esse valor vai ser somado ao salário base. E só reiterando que aqueles R$ 4.580 que eu falei há pouco é o valor válido para uma jornada de trabalho de, no mínimo, 40 horas semanais. Se o professor tiver uma jornada, por exemplo, menor de 20 horas, ele vai receber a metade daquele valor. O cálculo para o pagamento do salário base será feito proporcionalmente à carga horária de cada professor. Aí você diz, eu trabalho 15 horas semanais, como é que eu faço para saber quanto eu vou receber como remuneração, como valor do piso salarial proporcional? Bom, é só você fazer o cálculo e o cálculo não é tão difícil. Você pega, se você tem, por exemplo, 40 horas semanais, que é a carga horária cheia, eh, as secretarias, tanto estaduais quanto municipais, elas costumam contar que o mês tem 5 semanas. Aí você faz o seguinte, você por 40 horas semanais recebe R$ 5.580,57. Você pega esse valor total e divide por 200 horas. Se você tem 40 horas semanais, isso equivale a 200 horas no final do mês. Feita essa divisão, você vai saber quanto é ou qual é o valor que você vai receber por cada hora de aula. Nesse caso, eu já até fiz o cálculo, dá em torno de R$ 22,90. Aí você multiplica esse valor de cada hora pelo número de horas que você tem durante o mês. Nesse caso, por exemplo, você diz que tem 15 horas semanais, e multiplicado por 5, que são 5 semanas, você teria então 75 horas de aula mensal. Se você fizer
R$ 22,90, que é o valor da hora, multiplicado por 75, isso dá um total de R$ 1.717,50. Muito bem. E quem são os responsáveis por pagar o piso salarial dos professores? São as prefeituras e os estados, com os recursos que elas recebem do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Vale ressaltar aqui que eu falei que os estados e os municípios pagam, mas a gente sabe que há profissionais da educação, há professores que são vinculados ao governo federal. Nesse caso, quem paga é o governo federal. O valor do Fundeb ele é repassado pela União, pelo governo federal, para ajudar a financiar a educação básica pública em todo o país. E como é composto esse valor que o Fundeb repassa? Ele é composto por um percentual da arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais. Uma parte da arrecadação federal é destinada ao Fundeb, repassada aos estados e municípios, para que eles paguem o piso salarial, o piso nacional dos professores. E sobre esse aspecto é importante a gente saber o seguinte: no artigo 4º da Lei 11.738, que ela é de 2008, é conhecida também como a Lei do Piso Salarial do Magistério, há uma indicação para que a União complemente as verbas dos estados e municípios que não tenham condições de arcar com os custos do pagamento do piso salarial do magistério. O problema é que, para que a União repasse esse valor aos municípios, por exemplo, eles precisam não só informar o governo federal que não conseguem pagar, eles têm que comprovar que não têm condições para pagar o piso salarial dos professores. E aí está o grande problema. A safadeza, a mentira dos prefeitos e governadores reside justamente nesse ponto. Se o município não pode pagar, ele deve pedir ajuda à União, para que a União complemente, através do Fundeb, o valor que falta ali para pagar o piso. Se ele comprovar que não pode pagar, o governo federal repassa o dinheiro. E se determinado município não pode pagar o piso nacional aos professores, por que não pedir ajuda à União, já que isso está previsto na lei do piso salarial? Ele não pede porque ele não tem como comprovar essa incapacidade de pagar. Como eles convenceriam o governo federal de que não tem dinheiro se a Receita Federal sabe todos os centavos que entram nos cofres da prefeitura? Eles não teriam justificativa para dizer: olha, governo federal, eu arrecado, eu tenho a minha arrecadação de impostos no município e isso não é suficiente para pagar o piso nacional, o piso salarial dos professores. Eles não dizem isso porque a Receita Federal sabe que eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. Por isso que não pedem. E se têm, por que não pagam? Porque não querem. Porque eles não estão nem aí para a educação. Porque não interessa a eles essa questão de valorização do professor, de pagamento de piso nacional, de salário mínimo de professor. Não interessa. Para o discurso de campanha, a história do piso salarial de professor é um argumento perfeito, é um prato cheio. E todo professor, você sabe, tem expectativa de receber um dia o piso salarial. Só que os políticos não estão nem aí para professor. Essa é a realidade. O discurso político em torno da questão do pagamento do piso salarial aos professores é um discurso que rende muitos votos, mas é um discurso muito superficial, é um discurso que já ele parte do pressuposto de que as pessoas acreditam que o político, o futuro eleito, vai pagar o piso salarial. Mas isso já é tudo premeditado. É apenas um discurso político. É uma mera retórica para ganhar voto. Todo mundo sabe disso. O piso nacional é uma questão que vem sendo discutida no Brasil há muitos anos. Desde 2008 que foi aprovada a lei do piso nacional, desse salário mínimo dos professores. E até hoje, muitos municípios, inclusive o município no qual eu resido, Capitão Poço, aqui no estado do Pará, nunca pagou o piso nacional aos professores. Há uma expectativa, porque a prefeita que acaba de ser eleita aqui em Capitão Poço, ela colocou no plano de governo dela que ela vai reajustar
na sua gestão o piso salarial nacional dos professores. Está no plano de governo dela, que na verdade é uma cópia do plano de governo do prefeito atual. Apenas tiraram o nome do prefeito, colocaram o nome dela, mas não interessa. Apresentou como plano de governo dela, então a proposta é dela. Então, assim, há uma expectativa de que em Capitão Poço, no ano que vem, seja pago o piso salarial nacional aos professores. Se está no plano de governo, nós estamos divulgando aqui para que as pessoas saibam e vamos cobrar oportunamente o cumprimento dessa promessa de campanha. Beleza? Então, sobre o piso salarial, essas são algumas informações mais importantes. No próximo vídeo eu vou gravar, eu vou falar a vocês sobre como é feito o cálculo para o reajuste do piso salarial. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.